Amados, eu tenho que me passar para dar um aviso que eu não gosto de dar. Detesto. Fico muito triste. Mas tem que falar, né? No próximo domingo não vamos ter EBD. No próximo domingo não haverá EBD. Nós vamos ter as eleições, a gente sempre deixa o tempo livre para vocês voltarem. Não vamos ter. Só tem a minha classe, tá bom? Não vamos ter, certo? Então, domingo vamos deixar. Vai ter o sábado do casamento do Paulinho, né? Então, o pessoal vai chegar já tarde em casa. E domingo vamos voltar, vamos estar orando pelo nosso país, cumprindo esse dever nosso, cívico. E vamos estar de volta no culto às 18 horas, ok? Muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 37, versículos 4 e 5. Hora de parar, hora de pensar e hora de decidir. Essa mensagem de hoje está baseada num devocional que eu fiz para mim mesmo e eu achei bom, achei que deveria compartilhar com os irmãos, certo? Então, talvez não seja da forma convencional que nós falamos, mas é uma forma também de a gente poder falar mais dos nossos sentimentos, das nossas impressões com a palavra de Deus. O Salmo 37, versos 4 e 5, né? Davi, que está abrindo o coração, está falando das suas impressões com Deus e está sendo movido pelo Espírito Santo. Ele diz assim no verso 4: deleita-te também no Senhor, e Ele, né, te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Outras versões diz: e o mais Ele fará. Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, que nós temos esse tempo no nosso culto de ler e também de meditar na palavra, estudar a tua palavra e compartilhar também aquilo que o Senhor tem já nos ensinado, mostrado. Pedimos a tua bênção, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Então pode sentar, Márcio. Quando nós falamos de hora de parar, hora de pensar e de decidir, estamos falando que na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, nós devemos estar bem conscientes do nosso relacionamento, de quem somos perante Deus e o que Deus quer de nós. Eu me lembrei que algum tempo atrás, pastor Lindolfo era ainda co-pastor da nossa igreja, e ele me disse que tinha medo de andar no carro de um irmão aqui da igreja. Ele disse que não ia andar mais naquele carro. Eu fiquei curioso para saber por que ele estava com tanto medo de pegar carona com aquele irmão, né? Aí ele disse: sabe por quê, pastor? Certa vez ele me deu uma carona e no meio do percurso ele parou o carro, olhou para mim e disse: eu nem percebi que eu estava dirigindo. O cara estava totalmente no automático, né? E sou eu que estou dirigindo? Nem eu percebi que era eu que estava dirigindo. E realmente fazer as coisas no automático é perigoso, né? Pois o pastor Lindolfo disse que não queria mais andar naquele carro. E quanto mais na nossa vida cristã. Por isso, em nosso projeto de seguir a Jesus, temos que parar muitas vezes, temos que pensar na nossa realidade, no nosso relacionamento, e nós tomarmos as decisões. Creio que Davi estava chamando a atenção para essas coisas aqui da nossa vida. Estudemos e oremos. Eu tentei pegar o texto no original, e nós chamamos isso de fazer uma tradução expandida. Sendo fiel ao texto,
mas traduzi-lo já explicando o que é que nós entendemos daquele texto. E a minha tradução ficou mais ou menos assim: viva sempre contente no Senhor, em comunhão com Deus, e agradecido com tudo que o Senhor Deus te dá, e Ele mesmo se tornará a realização dos desejos do teu coração. Entrega as tuas decisões nas mãos de Deus, e não as tomes de lá, nunca. Persevera confiando. Vou corrigir aí um texto que está meio mal escrito. Pois Ele mesmo é quem vai abençoar as tuas realizações. Persevera confiando, pois é Deus mesmo quem vai abençoar as tuas realizações. O Salmo nos chama para nós darmos uma parada em nossa vida. No início, é como se ele dissesse assim: vida com Deus tem que ser consciente. Porque como é que nós podemos deleitarmos também no Senhor se nós não estivermos atentos, não estivermos conscientes do que o Senhor tem feito em nossa vida? Por isso é que eu coloquei na minha versão expandida: viva sempre contente no Senhor. Veja as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Ele tem realizado em sua vida. Persevera nessa comunhão com Deus e agradecido com tudo que o Senhor Deus te dá. Pode ser que Ele tenha dado tudo que você queria, o que você acha que precisava, mas veja o que Ele tem te dado. Veja como Ele tem sido bom para com você. Deus é sábio, Deus é bom, e Ele dá sempre a nós na proporção daquilo que nós realmente precisamos, daquilo que é o ideal para nossas vidas. Então, para isso, para que nós tenhamos essa consciência disso, requer que nós pensemos, que tenhamos tempo de meditar no que Deus diz. Estamos vendo uma geração que não conhece mais a palavra, uma geração que desconhece a palavra de Deus, ou então sabe trechos da palavra, mas não conecta a teologia da palavra. Então, meditar no que Deus diz, no que Deus promete, coloca diante de Deus até que surja um discernimento bem claro, a fim de podermos decidir. Quando nós decidimos, então nós podemos confiar e esperar de forma firme e inabalável, mesmo que nos custe alguma coisa. Embora pareça não acontecer, ainda que tudo possa lutar contra a nossa esperança. Mas para isso nós temos que ter essa parada na vida. Temos que nos confrontar perante Deus. A consciência de que Deus está no controle da nossa vida, e o nosso Deus é pessoal. Ele me trata como eu sou. Ele tem um plano para a minha vida. Ele cuida de mim. Ele me conhece. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Então, Ele me trata diretamente e pessoalmente. Deus não nos trata como uma multidão. Não nos trata, embora sejamos rebanho dEle, Ele nos trata como cada um, como uma ovelha única dEle. Como pessoalmente se relacionando com isso. É isso que nós não podemos nunca perder. E se nós vivermos no automático, nós oramos, nós vamos decidir, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Nós estamos vivendo assim como se Deus não estivesse no controle absoluto, direto das nossas vidas. Sabe quem faz isso? São os incrédulos. Os incrédulos, eles dizem que creem em Deus, mas não creem num plano de Deus para a vida deles. Eles não
buscam a Deus para saber: Deus, o que tu queres da minha vida? Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Senhor, por que então isso aconteceu comigo? Eu quero resposta, Senhor. Eu quero o teu direcionamento. Que decisões eu devo tomar? Porque às vezes nós queremos tomar as nossas decisões e achando que são as decisões de Deus. Os incrédulos vivem no acaso. Os crentes vivem sob o controle de Deus. Mas se nós não pararmos, nós vamos andar nessa correnteza. Estava lembrando disso, e aquele músico, né, dos Titãs, Marcelo Fromer, eles tinham acabado de lançar um álbum, os Titãs, e a música deles dizia o seguinte, né? Que o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. A música até que começa uma melodia muito interessante, a letra, né? Ele fala que deveria ter visto melhor o pôr do sol, tinha que ter dado mais atenção às pequenas coisas, até interessante. Mas com a coisa de incrédulo vai ter sempre a heresia, vai ser sempre a pata do diabo, né? Sempre a pata maligna lá no meio. E lá no refrão eles vão dizer, né? O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. E parece que Deus quis dar uma mensagem naquele dia, né, para aquele grupo, para dar para o mundo, que esse participante do grupo morreu atropelado, né? Na noite do dia 11 de junho, um motoboy, ele atravessando uma avenida em São Paulo, e um motoboy o atropelou, né? Ele passou 2 dias em coma e depois morreu, com 39 anos. Mas o que chama a atenção, né, é que o título da música, sabe qual é? Epitáfio. Epitáfio é aquilo que se escreve na sepultura das pessoas. Aqueles dizeres que se colocam na sepultura, né? Sobre Tafos, Tafos. Tafos é sepultura, o que se coloca naquela lousa da sepultura. E eles falavam, né? Ficavam repetindo, maior sucesso. O acaso vai me proteger quando eu andar distraído. E essa semana estava pesquisando os jornais da época, e o motoboy que o atropelou, no seu depoimento disse: o culpado foi ele estava distraído, ele atravessou a rua distraído, o acaso não o protegeu. Mas, gente, muitas vezes nós estamos vivendo assim. Como crentes, nós temos que parar, né? A nossa visão de vida, segundo o que nós cremos de Deus na nossa vida, não está no acaso, está no Deus que age, no Deus que faz as coisas acontecer, no Deus que está presente, né? Embora Ele seja Deus totalmente outro, Deus do universo, a Bíblia fala que Ele é o Deus imanente, é o Deus que participa aqui da nossa vida. Em vez de falar acaso, nós falamos, como disse o salmista no Salmo 124, disse assim: se não for ao Senhor, né? Já sabe responder? Se não for ao Senhor, Israel que o diga, se não for ao Senhor, né? No dia que os inimigos se levantaram contra nós, se não fosse o Senhor, se não tivesse sido o Senhor, Ele nos teria engolido vivos. Eles teriam nos engolido vivos, se não fosse Deus, se não for Deus na nossa vida. Ele é quem age na nossa vida. Falamos assim: tempo a sós com Deus é um momento de descoberta. Deus está presente. Você começa na sua leitura da Bíblia, começa a meditar e orar, tentando aprender o que Deus fala com você. Naquele momento, você começa a ter um conhecimento maior de Deus. Deus está vivo, Deus está ativo, Deus está nos falando através da palavra. Você começa a conhecer mais a si mesmo.
E quando nós conhecemos mais a nós mesmos, nós ficamos tristes, porque nós somos maus. Nós lutamos para ser bons, lutamos para fazer o bem, mas ainda temos a natureza pecaminosa. Então, diante das pessoas, até nós nos comparamos. Sou bonzinho, eu sou direitinho. Mas quando nós nos comparamos, estamos na presença de Deus, a santidade absoluta de Deus mostra as nossas impurezas, mostra os nossos pecados. Então nós passamos a conhecer mais a nós mesmos. E queira Deus que nesse conhecimento de Deus e nesse entregar-se nas mãos de Deus para conhecer a nós mesmos, nós passemos a conhecer melhor o plano de Deus para a nossa vida. Qual é o plano? Qual é a direção de Deus para a nossa vida? O que é que Deus requer de você? Nós estamos aqui no final, aí estamos entrando aqui no final do ano. O que é que Deus quer de nós? Nós fomos chamados para compor o reino de Deus. Nós fomos chamados para ser igreja do Senhor. Nós fomos colocados, cada um de nós, como um membro desse corpo. Então, qual é o plano de Deus? O que é que Ele quer de nós? O que é que é a direção de Deus para a minha vida? Todos nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, parar na nossa vida para pensar nisso. Para mim, o final do ano é muito estressante, não só por causa de muitas atividades que tem, mas eu começo a pensar, o que é que Deus vai querer para mim no próximo ano? Qual é o plano de Deus para mim para o próximo ano? Qual vai ser a direção que Deus vai me dar? Será que Ele vai querer que eu continue fazendo as mesmas coisas? Ou será que Ele quer mudar a minha vida, mudar a direção da minha vida? Só sei se eu parar, só sei se eu estacionar perante o Senhor para ter comunhão com Ele, para buscar a sua direção, para que Ele me mostre a mim mesmo quem eu sou, o que é que eu estou fazendo. A nossa irmã Esté foi colocada ali no século V, e não há coincidências, não há acaso, foi colocada exatamente naquela posição, e Mardoqueu diz isso para ela. A pergunta ali é de retórica: será que não foi para esse exato momento que Deus colocou você nessa posição? Agora você tem que tomar uma decisão. E essa decisão que você vai tomar vai decidir muita coisa. Deus vai fazer a sua vontade. Deus é perfeito e Deus é soberano. Mas Ele nos usa. E como é que vai ser o usar de Deus? Não no sentido de igreja toda, mas no sentido de mim, da minha vida. Temos que estar prontos para pagar o preço da nossa fé, daquilo que nós entendemos, custe o que custar. Creio que é tempo de nós pararmos, de nós nos conscientizarmos, de nós estarmos diante do Senhor. Quando nós paramos e nós compreendemos melhor a Deus, a nós e o plano de Deus, é o momento então que nós devemos pensar nisso com muita seriedade quanto a isso, né? Um tempo que nós temos para pensar acerca disso. No Salmo 37, na parte B, e há uma promessa que eu espero estar correto na minha leitura. Eu espero estar correto. Ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Quando nós vamos pegar assim o sentido desse texto, conforme lá, sendo mais específico, é que Ele te concederá os desejos do teu coração. Ele é Deus e Ele vai se tornar os desejos do teu coração. Ou mais ou menos isso que o texto diz. Por isso eu coloquei assim: e Ele mesmo se tornará a realização dos desejos do teu coração. Deus, servir a Deus, vai ser a maior vontade da sua vida.
Servir a Deus vai ser o maior desejo do seu coração. O conhecimento de Deus vai nos levar a isso. E Ele te concederá os desejos do teu coração, quer dizer, que Ele mesmo vai ser o maior desejo do seu coração. Essa foi a dinâmica de toda a vida, de toda a existência de todo servo de Deus. Procurar na sua vida, acima de tudo, agradar a Deus, porque isso se tornou o grande desejo do coração deles por conhecerem a Deus. Deixa eu desabafar um pouco com vocês aqui, certo? Nós temos na nossa igreja, domingo pela manhã, né? E nós lutamos muito. Você não sabe o quanto nós lutamos para ter escola bíblica dominical. Vocês não sabem qual luta que nós temos para podermos, de todas as formas, de todas as maneiras, nós valorizarmos e nós nos empenharmos para ter uma boa escola bíblica dominical. Nós pensamos nisso, nós oramos por isso, nós planejamos isso, porque creio que é uma maneira do crente conhecer mais a palavra, de o crente começar a ter sede da palavra de Deus, começar a compreender toda a palavra de Deus. Nós estamos estudando, por exemplo, na nossa classe de jovens e classe de adultos, o livro do profeta Daniel. E nós estamos estudando aqui, dá para mostrar aí o capítulo 2 e o capítulo 7 do livro de Daniel. E nesse capítulo 2, e no capítulo 7, Deus mostra o seu plano desde a época da Babilônia, do Império Babilônico. Chama-se aqui o período, né, em que Deus pega e vai destruir Jerusalém. Começa aqui o tempo dos gentios. No capítulo 2, a Babilônia é a cabeça da estátua de ouro. E no livro de Daniel é um leão com duas asas. Depois Daniel explica o segundo império que vem logo depois da Babilônia, é o Império Medo-Persa. E no capítulo 2, ele é representado pela estátua de prata, o tórax da estátua, e um urso, no capítulo 7. É a mesma profecia, o mesmo evento, com dois símbolos diferentes. Depois do Império Persa, Daniel vai descrever profeticamente, no capítulo 2, no capítulo 7, o ventre da estátua, né, que vai ser o Império Grego, né, de bronze, e o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, o Império Grego. Capítulo 2 é a estátua, capítulo 7 são os animais. Depois disso vem o Império Romano, né, o 4º Império Mundial, representado pelas pernas da estátua de ferro, né, e descrito como um animal indescritível. E esse Império Romano é tratado tanto no capítulo 2 como no capítulo 7. Aí tem uma história que, por que 2 pernas? Porque o Império Romano se divide em 2, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E depois nós vamos chegar nos pés da estátua, os 10 dedos, com barro e ferro, que vai ser o período do anticristo. Nós estudamos tudo isso, né, aqui, no sentido de que gastamos aqui 1 hora e 10 aqui domingo de manhã, no sentido de que os crentes se estudem, valorizem, né, tenham um amor por essa palavra, como eu disse, porque hoje em dia tudo é muito confuso, e precisa se ter um norte, precisa ser alguém que vai dizer, é assim, vamos estudar isso aqui, vamos responder perguntas, vamos pesquisar sobre isso, e vamos chegar ao entendimento dessas coisas. Aí nós fazemos a classe para os jovens, fazemos a classe para os adolescentes, fazemos a classe para os pré-adolescentes, fazemos as classes para as crianças, fazemos berçário, fazemos tudo, para que os crentes venham e tragam suas famílias. Gente,
Desprezar essas coisas é desprezar o conhecimento de Deus. A Bíblia sempre fala: olha, não desprezei aquele que vos fala. Olha, se no passado aqueles que desprezaram esses momentos, esses estudos, esse conhecimento de Deus, se deram mal, você acha que você vai se dar bem por fazer isso? Então, quando nós paramos para pensar o nosso estado com Deus, a nossa situação com Deus, né, nós paramos e pensamos, nós temos agora que confrontar a nossa vontade, confrontar quem nós somos, confrontar quem é agora o meu papel nesses últimos tempos. Eu gosto muito, eu ia citar 3 exemplos, eu vou citar só 2, né? Eu gosto muito de Asaf, no Salmo 73. Asaf compõe o Salmo 73 para comentar, eu vou colocar os textos aí, pode colocar os versículos 12 a 17, porque Asaf está intranquilo, ele está velho, ele está doente, ele já tem mais de 70 anos, talvez uns 80 anos, e ele passou a vida toda dele servindo a Deus. E ele começa a olhar os ímpios, e os ímpios estão bem, estão ricos, estão desfrutando na sua incredulidade das coisas, e ele, o servo de Deus, trabalhando para Deus, ganhando pouco, e se esforçando, envelhecendo, adoecendo, e ele fica numa crise. O que ele tem que fazer? Ele tem que parar, e ele tem que pensar. E ele faz isso. Versículo 12 ele diz: eis que estes são os ímpios, e eles prosperam no mundo, e eles aumentam riquezas, diz o versículo 12. Na verdade, que em vão eu tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Ele diz: em vão. Os ricos é que estão se dando bem, os ímpios é que estão se dando bem. Versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido. Talvez sentia as suas dores, sentia as suas próprias mazelas, né? Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E o pobre do Asaf não tinha nem com quem compartilhar isso. Ele disse: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. O pobre do Asaf estava com medo de compartilhar isso com alguém, porque iria até desviar um crente. Eu estou na dúvida: será que vale a pena servir a Deus? Eu olho para os ímpios, e eles estão tão bem, e eu aqui, crente, servindo a Deus, com tanta dificuldade. Aí ele pensou: se eu for falar isso para o Marcos, pode ser que o Marcos entre numa crise também. Se eu for falar isso, né, para o Felipe, pode ser que o Felipe entre numa crise também. Não tinha nem com quem compartilhar isso. Estava numa crise. Aí diz o versículo 16: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso parar para enfrentar essa realidade, para enfrentar o que pensava, para enfrentar o pensamento confuso. Foi difícil, mas teve que parar. Verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi eu o fim dos ímpios. Eles podem até se dar bem aqui, mas vão para o inferno. É isso que ele diz na sequência. Eles podem até ficarem bem aqui, afinal de contas, Deus tem essa graça geral, essa graça que Ele dá ao mundo ainda de sobreviver. Mas o fim deles é o fim do temor, é o fim do pavor, é o fim da perdição. Aí ele dá graças a Deus por isso. Graças a Deus por entender tudo isso. Mas é o que eu chamo isso, essa necessidade que nós temos como crentes, de nós pararmos, de nós pensarmos do meu papel, do que eu represento no reino de Deus agora. Eu estou sendo fiel a Deus,
eu estou realmente, se todo crente fosse como eu, como seria a igreja do Senhor? É uma boa pergunta. Se todo crente, todo membro fosse como eu, como é que seria a igreja do Senhor? Se todo crente fosse como você não vem nunca a EBD, não teria EBD. Num dia que seu filho precisasse de uma escola bíblica dominical, não teria, porque não haveria EBD. Se todo crente fosse como você, talvez não tivéssemos aqui um ar-condicionado, talvez não tivéssemos aqui um grupo de louvor, tivéssemos instrumentos. Pensa, qual é o meu papel, qual é a minha função? Sou eu perante o Senhor, é como Deus está falando comigo, como Deus me usa. Falei hoje pela manhã, no Salmo do capítulo 3 do profeta Abacuque. Também Abacuque ele ficou também em parafuso. O profeta Abacuque ficou em parafuso. Ele olhou para Judá depois da morte do rei Josias. Josias tinha feito uma grande reforma em Israel. Tinha abolido os ídolos, tinha jogado fora os ídolos, tinha realmente fazendo uma perseguição contra os idólatras, tinha limpado Israel das coisas erradas. Josias foi um rei reformador, um rei que quando deparou-se com o livro de Deuteronômio, a vida dele mudou, e ele quis fazer realmente Israel mudar a sua direção de vida, e foi um rei e tanto. Josias foi um rei que foi muito usado por Deus, mas Josias foi por uma guerra lá no Vale do Armagedon, uma guerra que tinha nada a ver com ele, e ele morreu naquela guerra. Israel entrou em decadência espiritual. E Abacuque começou a ver os erros, voltando à idolatria, voltando os pecados, Israel voltando ao lodo da lama. E Abacuque disse para o Senhor: Deus, por que o Senhor não castiga esse povo, Deus? Por que o Senhor não pune esse povo? Se o Senhor não pune, eles continuam do mesmo jeito, por isso que a lei se afrouxa. Ele usa essa terminologia. Ele entra em parafuso mesmo. Aí Deus responde: calma, Abacuque, eu estou trazendo os caldeus para punir. Eu vou trazer os caldeus para ser o meu chicote aqui em Israel. Eles vão realmente tomar Jerusalém, eles vão destruir Jerusalém, eles vão fazer tudo isso aqui em Jerusalém. Aí Abacuque, sabe o que faz? Agora que eu não entendi mesmo, Deus, nós somos maus, mas somos tementes a Ti, embora sejamos pecadores. Mas a Babilônia, eles são idólatras, eles pescam, e quando puxam a rede com muito peixe, é o que eles fazem, Senhor? Eles adoram a rede. Eles adoram a rede. Eles fazem adoração à rede, como se a rede foi que tivesse dado essa bênção a eles. E o Senhor vai trazer um povo pior do que nós para castigar um povo que pelo menos é teu? Aí Deus responde: calma, Abacuque, mas a Babilônia também vai chegar a vez dela. Eu vou também castigar a Babilônia. Eu estou realizando o meu plano. É só você conhecer, é só você entender que eu vou fazer tudo se realizar conforme eu planejei, e vai dar certo. Abacuque, nessa mistura de sentimentos, de contestar com Deus, de receber a resposta de Deus, ele compõe um salmo. É o último capítulo 3 de Abacuque. E ele diz, olha, eu gosto desse começo do verso 16, está aí, tá? Verso 16, olha, ele diz, o quê? Ouvindo a Deus. Quando eu parei para escutar a Deus, quando eu parei para meditar em Deus, quando eu parei para pensar no que Deus está fazendo, para pensar no que Ele vai me usar, ele diz, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Sabe por quê? Porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Compreendi. Deus tem o seu plano. E pode ser que eu tenha que passar por momentos difíceis nesse plano de Deus. Mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exaltar no Deus da minha salvação, porque eu conheço meu Deus. Eu conheço que o plano dele é melhor. Só podemos fazer isso, amados, quando nós paramos e quando nós meditamos. É uma coisa que tem que ser feita na nossa vida. Você é marido, pare um pouco para pensar como sua responsabilidade diante do seu lar. Você é mulher, você é esposa. Pare um pouco. A serva do Senhor que ora, a serva do Senhor que clama, pode mudar a sua família, pode transformar a sua casa. Mas se você continua só passando o tempo, com meias coisas, com meios pensamentos, sem nunca tomar uma firmeza decisão, vai passando. Você é filho de uma casa, não está nada bem o seu lar. Talvez Deus tenha colocado você como instrumento de mudança. Vai ser a sua vida, vai ser o seu exemplo, vai ser as suas decisões que vão abençoar a sua casa. Você é um jovem, pode ser uma menina, adolescente, Deus pode usar você. Eu gosto de Lucas 9, capítulo 53, né? Eu gosto muito, sempre eu uso esse texto para os jovens. A Bíblia diz que Jesus, quando passou por Samaria, os samaritanos não o receberam, porque olharam para ele, e o rosto dele, a fisionomia dele, era de quem ia para Jerusalém. Interessante. A fisionomia de Jesus era de quem ia para Jerusalém. Jesus tinha tomado essa decisão. Jerusalém tinha que ser evitada. Jerusalém é local de morte. Jerusalém é local de oposição. Ele estava sendo bem quisto na Galileia. Ele estava sendo bem quisto até nas cidades pagãs, nas Decápolis. Mas Jerusalém é onde estava a nata dos fariseus, onde estava ali a oposição. Mas Jesus foi, porque essa era a missão dele. O profeta morrer, o Filho de Deus morrer em Jerusalém. Jesus nunca mudou o seu plano. Isto só se consegue se você parar diante de Deus, se você pensar na sua palavra e você tomar suas decisões. O Salmo 37 também, no versículo 5, ele manda que nós tomemos uma decisão na nossa vida. Ele diz no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega. Eu coloquei dessa seguinte forma: entrega as tuas decisões nas mãos de Deus e nunca as tomes de lá. Se você leva para o trono de Deus, deixa no trono de Deus, nunca tire de lá. Persevera confiando, pois ele mesmo é quem vai abençoar as tuas realizações. Eu tenho falado já que, além da Bíblia, o que tem mais me edificado são as biografias dos homens de Deus, dos grandes missionários, dos homens de Deus do passado. E é muito sábio o que aqueles homens de Deus têm a nos ensinar. Os reformadores, principalmente na linha dos reformados, eles falam muito, que eu chamei aqui, que acerca dos meios da graça de Deus. Ele chama, eu digo, homens de Deus explicaram que havia os meios da graça de Deus. O que são os meios da graça de Deus? Deus é gracioso. Deus faz porque Ele é bom, não porque nós mereçamos. Mas tem os meios pelas quais a graça de Deus opera em nossas vidas. E eles falaram que práticas cristãs como oração,
como a meditação nas Escrituras, a reunião de adoração, nós estamos juntos adorando a Deus, cantando louvores a Deus, as nossas reuniões de oração, os momentos de ouvirmos a pregação da palavra de Deus, quando o que nós aprendemos, nós compartilhamos com os outros, o compartilhamento da nossa fé. Eles chamaram isso de meios graciosos de crescer no conhecimento e no amor de Deus. Esses são chamados os agentes, os meios da graça operar na nossa vida, meios de crescimento espiritual. Nós passamos um culto de adoração, estamos adorando a Deus juntos, isso é bíblico, é meios de Deus operar a graça na minha vida. Nós estamos juntos em oração, isso é meio também que Deus estabeleceu para nós crescermos. Nós oramos pessoalmente, individualmente, nosso momento a sós com Deus, nos desnudamos diante do Senhor, isso é graça de Deus. Nós temos momentos que nós nos confrontamos com a palavra de Deus, a palavra de Deus fala no nosso coração, isso é meio da graça de Deus. Tudo isso é meio que Deus opera para o nosso crescimento. Agora eu digo uma coisa para você, nessa pergunta que fazemos para nós mesmos, você, não agora não é sua esposa, não agora é seu marido, não agora é seu filho, não agora é seu pai, você, do ano passado para cá, você cresceu? De 2023 para 2024, você cresceu espiritualmente? Mas como, pastor? Eu estou me achando o mesmo. Você tem 10 anos de crente. Cada ano você tem crescido. Cada ano você tem desenvolvido maior a sua fé, a sua confiança, a sua coragem, a sua ousadia no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus, do plano de Deus para a sua vida. Se não, você diz, mas pastor, os homens de Deus falaram nos meios da graça, e eu estou fazendo esse meios da graça. Eu estou no culto, eu estou na adoração, eu venho para a igreja, eu estou no momento da mensagem da palavra de Deus, eu também oro, eu também leio a Bíblia, eu também medito, eu também faço de vez em quando o meu devocional. Mas será que você não está igual o amigo do pastor Luiz? Automaticamente fazendo essas coisas? Você veio aqui hoje para ouvir a voz de Deus? Você veio aqui hoje para ser confrontado com o que Deus queria dizer para você? Você veio aqui hoje com a decisão de não sair do mesmo jeito que entrou? É isso que nós estamos falando, que nós devemos parar, pensar e tomar nessas decisões. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega as tuas decisões nas mãos de Deus. Se você vai buscar a Deus, deixa lá. Deus vai decidir, Deus vai guiar você. Não tome de lá nunca, persevera confiando, pois Ele é quem vai abençoar. Mas o problema é que nós somos negligentes ao praticarmos tudo isso. Quando é que Deus fala mais alto e mais claro na minha vida? É só você ver como é que Deus falou mais alto e mais claro na vida dos servos de Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, para não falar do restante, foi escrito por Moisés, sabe aonde? No deserto do Sinai. Moisés escreveu todo o Pentateuco. 5 livros enormes. Para aquela época, então, era uma enciclopédia. Ele escreveu no deserto. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, e foi escrito por João ao estar na desértica ilha de Pátimos. Muitas vezes Deus tem que levar a gente para o deserto, para a solidão, para que nós possamos ser confrontados com essa realidade. Deus falou quando eles pararam sozinhos diante de Deus, resolveram pensar no curso de suas vidas, pelo curso que ela tomaria
se eles decidissem crer e viver aquilo que Deus falava. Pega a sua Bíblia agora, deixa aberta aí no Salmo 37, verso 4 e 5. Vamos fazer nosso devocional. Salmo 37, verso 4 e 5. Senhor Deus, abençoa a leitura da Tua palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E queremos que essa palavra fale ao nosso coração. Pedimos essa bênção. Nós cremos na operosidade, na ação direta do Teu Espírito Santo. Nós cremos na Tua presença na vida de cada um aqui. Nós cremos nisso, ó Pai. Por isso que pedimos a Tua bênção nesse momento que nós lemos essa palavra. O que o Senhor vai falar no meu coração, o que o Senhor vai me levar a pensar em tudo isso e quais decisões que eu vou tomar. Diz assim a palavra de Deus: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, e Ele o fará. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Levemos essa